Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 26º domingo do tempo comum. A liturgia de hoje apresenta Deus em diálogo com o homem para dar-lhe a entender a justiça do divino proceder e a necessidade de uma autêntica e perseverança adesão ao bem por parte da criatura. Não é reto o meu caminho? Não são antes as vossas vias que são tortuosas? Indaga ele por boca de Ezequiel ao povo eleito. Se o justo abandona o bem para cometer iniquidade, não pode imputar a Deus sua perdição, pois será fruto de sua inconstância e perversidade. É por causa de sua maldade que morrerá. Ninguém pode pensar que Deus esteja obrigado a salvá-lo quando voluntariamente se afastar dele. Ao contrário, se o ímpio se apartar das iniquidades que cometeu, certamente terá vida e não perecerá. Enquanto viver, o homem terá sempre a possibilidade de converter-se, quer tenha passado seus anos no pecado, quer tenha cedido ao mal depois de haver servido ao Senhor por algum tempo. O importante para todos é converter-se e resolver-se a perseverar no bem. Também o Evangelho de hoje, Mateus 21, de 28 a 32. Inicia-se com a interrogação dirigida por Jesus aos seus adversários. Que vos parece? Para induzi-los a dar por si mesmo uma resposta que os ilumine acerca de seu comportamento. A pergunta é simples. 2 filhos são enviados pelo pai a trabalhar na vinha. O primeiro responde sim, porém não vai. O segundo diz, não quero, mas logo se arrepende e vai. Qual dos dois, pergunta o Senhor, realizou a vontade do Pai? Impossível esta lógica, e assim se veem constrangidos a responder o último. É a sua condenação que Jesus enuncia logo com toda clareza. Os publicanos e as prostitutas nos precederão no reino de Deus. Mas por quê? Porque os adversários do Senhor, pertencentes ao povo eleito e, além disso, os sumos sacerdotes e anciãos do povo, foram os primeiros chamados à salvação, mas deram resposta mais aparente do que real, já que são aqueles mesmos dos quais Jesus afirmou, dizem e não fazem. Ouviram a pregação do Batista, mas não acreditaram, demasiado seguros de sua ciência e de não necessitar aprender, por demais seguros de sua justiça e de não necessitar converter-se. Não fizestes penitência para creres nele? Não aceitaram a palavra do Batista e nem de Jesus. Vêm-se, pois, propostos nada menos que a pessoa da vida, como os publicanos e as prostitutas, já que esses se arrependem, afastarão-se de vez de suas maldades, creram e praticaram a justiça, e por isso foram acolhidos no reino de Deus. Espontaneamente pensamos em Levi, em Zaqueu, na adúltera ou na pecadora, que na casa de Simão se lança aos pés do Senhor cheia de dor e de amor. Se os adversários de Jesus não creram na sua palavra e não se converteram, foi sobretudo por orgulho, o verme roedor de todo o bem, o maior obstáculo para a salvação. Vem por isso o propósito, a exortação de São Paulo à humildade. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ele, de condição divina, não se considerou ser igual a Deus como algo a que se apegar ciosamente, mas esvaziou-se a si mesmo,
assumiu a condição de servo e tomou a semelhança humana, e tido na sua aparência como um homem. Se o Filho de Deus se humilhou até tomar sobre si os pecados dos homens, será muito pedir a estes que se humilhem até reconhecer seu orgulho e seus pecados? Hoje também nós lembramos o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela nos deu um grande exemplo de humildade. Conta uma história que, enquanto vivia no convento, uma religiosa, sua colega de convento, a provocava, deixando-lhe nervosa. Santa Teresinha teve uma simples decisão. Resolveu um dia procurá-la e, diante de tantas provocações, decidiu no seu coração ser o amor. Ela dizia: na igreja, minha mãe, desejo ser o amor. Por isso, não quis brigar com esta colega do convento, mas antes de tudo, quis ser sua melhor amiga. Assim, Santa Teresinha nos ajuda a pensar na paz que nós podemos promover com as pessoas, sermos sempre instrumentos de paz, não falarmos mal de ninguém, nem nos ocuparmos com brigas e confusões. Que Santa Teresinha do Menino Jesus faça descer sobre todos nós uma chuva de rosas e elas nos tragam a paz que tanto precisamos. Deus abençoe a todos.